Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Quem tiver Bíblia, quem não tiver, ouça que Deus vai falar conosco nesta noite através da sua palavra. O título ele diz assim: Jesus reprova a avareza. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Todos acharam amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem te constituiu juiz ou partido entre nós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhe preferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois tenho onde recolher o meu fruto? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tenho depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra fiel por escrita, meu Deus. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pela presença dos teus filhos, Pai. Aqueles que não vieram, teu Espírito Santo toca no coração deles, Pai, para vir para a tua casa e abençoe que estão aqui dando vitória, Senhor, em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus amados. Meus amados, essa palavra aqui ela é muito forte. Louvado seja Deus. Ela conta a história de um homem, louvado seja Deus, que parece com o nosso dia de hoje, não é verdade? Esse homem, ele estava, na sua vida financeira prosperando, e ele disse assim, que ia destruir o seu celeiro, ia construir celeiros maiores, para ele colocar mais coisas. E ele disse assim, aleluia: Então direi à minha alma: Tenho depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E ali Deus fala para ele, ele diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma que tu tens preparado para quem será. Para você entender essa história, eu vou contar sobre a vida de uma pessoa. Eu estava uma vez assistindo a vida de um homem que ele, aleluia, ele estava lutando na sua vida financeira, louvado seja Deus. E ali de repente ele adquiriu um carro, adquiriu uma casa, estava terminando de, aleluia, de montar um grande negócio, uma grande empresa. E ali ele cuidou da sua vida material e da sua vida financeira. Materialmente e financeiramente ele estava bem, conseguiu uma casa, um carro, uma empresa. E ele cuidou de duas áreas, mas esqueceu de uma, que é a mais importante, que é aqui, que a gente vai entrar na história da Bíblia. Que é hoje que o ser humano se preocupa, com a vida, aleluia, material e com a vida financeira. E esquece da vida com Deus, que é a vida espiritual. E ali ele começou a prosperar, uma casa, um carro, uma empresa, mas esqueceu da vida espiritual, que é a vida com Deus, que é o principal, a salvação. E sem esperar nada, uma bala perdida pegou ele morreu, e ele não se preocupou em sua vida financeira, sua vida espiritual, que é a sua salvação, louvado seja Deus. Então aqui é a história desse homem, e a história hoje do ser humano. Hoje as pessoas pensam que se um dia ela tiver tudo que uma pessoa gostaria de ter financeiramente, ela vai ser feliz e vai ter paz. Mas não é assim, irmão. Porque tem muitas pessoas que às vezes ele adquire muitas coisas materiais,
tem o que qualquer pessoa gostaria de ter, mas ela não consegue ser feliz. Por quê, irmão? Porque aqui no versículo diz assim, ó, que a vida do homem, ela não consiste no bem que ele possui. Não é verdade? E às vezes o homem, ele consegue prosperar na vida, aleluia, financeira e na vida material, mas ele não quer, aleluia, prosperar na vida com Deus, na vida espiritual. Muitas das vezes, por ele ter uma vida boa, ele acha que não precisa de Deus, ele acha que não precisa da Bíblia, ele acha que não precisa, aleluia, do Senhor, de prosperar na sua vida espiritual. Mas um dia, irmão, aleluia, se o médico chegar com ele e dizer assim, eu sinto muito, mas a tua doença não tem cura, o dinheiro, a posição, o poder não vai poder fazer nada por ele, irmão. É aí que o homem tem que pensar que a maior riqueza do ser humano, irmão, é a salvação. Louvado seja Deus. Não que seja errado a pessoa ter as coisas, mas é porque muitas pessoas, quando ela consegue ter muita coisa, aleluia, material e financeira, ela esquece de Deus. Mas a gente, irmão, não tem que fazer assim, porque se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 6,33, ela diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o Senhor vai acrescentar. Então primeiro a gente tem que colocar a nossa vida espiritual na presença de Deus, porque a maior riqueza, irmão, do homem, aleluia, é a salvação. Tem uma história na Bíblia que 4 amigos, aleluia, ele pega um homem paralítico e leva até Jesus. Quando chega lá na casa, aquela casa, louvado seja Deus, estava lotada de gente na janela, na porta, e eles, aleluia, não dava como entrar, e subiram por cima da casa, arrancaram o telhado e colocaram aquele homem até Cristo. E quando aquele homem, aleluia, eles desceram ele, amarrado, e quando chegou até Jesus, e ali Jesus olhou para aquele homem deitado naquela cama, naquela maca, e o Senhor disse assim, meu filho, perdoados estão os teus pecados. E ali os fariseus começaram a murmurar entre si, aleluia, e ele disse, por que vocês murmuram entre si? É mais fácil dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Porque, irmão, para Jesus mandar aquele paralítico entrar, aleluia, mandar aquele paralítico levantar, basta ele dar uma ordem, porque ele tinha poder. Mas para ele, aleluia, perdoar os pecados, ele ia enfrentar a cruz, derramar o seu sangue. E ali, aleluia, essa história, irmão, ela nos dá uma grande lição, porque Jesus, ele olhou para a maior necessidade daquele homem, aleluia, que não era, aleluia, física. A maior necessidade era espiritual, era o perdão dos pecados, era a salvação, era a vida eterna. Porque assim, irmão, Deus olha para a humanidade. O maior problema do mundo, irmão, eu sempre digo isso, não é material nem financeiro. O maior problema do mundo, irmão, é espiritual, é falta de Deus no coração do homem, irmão. Porque se o homem tivesse Deus no coração, jamais ele iria puxar uma arma e matar o seu próximo. Porque o homem, quando ele não tem Deus no coração, irmão, aleluia, ele se torna uma pessoa mal, violenta. Então a maior riqueza na vida do homem é a salvação, irmão. Porque quando o homem é salvo, ele quer que o próximo seja salvo. Quando o homem é salvo e ele tem certeza da salvação, ele não vai fazer mal ao próximo. Porque Jesus diz na sua palavra, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai mudar, aleluia, as suas atitudes, as suas ações, e ele vai ser diferente. E assim como ele foi salvo, ele vai querer que o próximo seja salvo. A Bíblia diz lá em João 10 que o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero te dizer uma coisa, você pode não ter R$1 no bolso, mas se você dobrar o teu joelho, fizer uma oração sincera, como a Bíblia diz lá no Salmo 51, que Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Deus. Se você orar com sinceridade e derramar lágrimas e falar para Deus, quando você se levantar dali, irmão, você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir, aleluia, o vazio preenchido, você vai sentir a presença de Deus, aleluia. E o homem que tem a presença de Deus, irmão, aleluia, não lhe falta nada. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus preenche o vazio do homem. A depressão, irmão, na vida do ser humano é falta de Deus no coração do homem. Quando o homem ele tem Deus, aleluia, ele não sente falta de nada. Sabe por quê, irmão? Porque Deus supre todas as suas necessidades. A Bíblia diz que Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E o Senhor, se você for fiel a Ele, eu tenho certeza, irmão, que tudo que você estiver precisando, Ele vai te dar.
Se é uma porta de emprego, Ele vai abrir. Se é uma cura, Ele vai curar. Se é uma libertação na família, Ele vai libertar, irmão. É só você crer, porque Ele disse que aquele que crê, aleluia, o impossível acontece. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que não existe algo que Deus não possa fazer. Aquilo que é impossível ao homem, para Deus tudo é possível aquele que crê. É só você crer. Se você crer, se você tiver fé, Ele diz que a fé, aleluia, é aquilo que não vê, mas você espera, você crê, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele tem poder de fazer qualquer coisa na vida do ser humano, aleluia. Aquilo que é impossível ao homem, para Deus tudo é possível aquele que crê. E se você crê nessa noite, irmão, você vai sair daqui com a certeza da tua vitória. Você vai sair daqui com a certeza da tua bênção. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Aquele que fala com Deus com sinceridade, Ele ouve e responde. Se tu crê assim, dá glória a Deus. É assim que Ele vai fazer na tua vida, irmãos. Crê, irmão. A Bíblia diz que o homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O homem promete e não cumpre, mas Deus, Ele promete e Ele cumpre. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele diz, aleluia, que Ele não é homem para que minta. Aleluia, não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar que vai te abençoar, Ele te abençoa. Se Ele falar que vai abrir a porta, Ele abre. Se Ele falar que Ele vai te curar, Ele cura. E Ele fala na palavra dEle, irmão. E como Ele não mente, eu creio na sua palavra. E se tu crer assim, dá glória a Deus. Então creia, irmão, nesta noite, que você vai sair daqui com a tua vitória. Só quem é vitorioso aí, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus.